Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, eu quero compartilhar com vocês agora o último aconselhamento do dia. O último aconselhamento do dia vem de uma pergunta de ouvinte. O que quer dizer encher-se do Espírito Santo, encher-se da Ruach HaKodesh? Meu querido e minha querida, eu acredito de todo o meu coração que este é um aconselhamento fundamental para a vida de todos nós. Eu sei, meu amado e minha amada, que existem muitas coisas que se dizem aí, que é o Espírito Santo e não é coisa nenhuma, não é? Mas isso não invalida a existência do poder de Deus na sua vida, na minha vida, meu amado e minha amada, não é? Eu costumo falar isso para os meus filhos, quando eles me perguntavam o que é estar cheio do Espírito Santo, o que é estar imerso no Espírito Santo, porque a palavra ali recebereis o batismo, a imersão no Espírito Santo, a imersão da Ruach HaKodesh. Eu sempre usava o exemplo de uma criança dentro do ventre materno, não é? Protegida ali pela bolsa amniótica, mas o líquido amniótico seria o próprio Espírito Santo, a própria Ruach HaKodesh, não é? Porque aquele líquido ele protege, ele ao mesmo tempo alimenta a pele, ao mesmo tempo coloca sempre estarmos envoltos em algo para que o mal não possa tocar, principalmente a nossa mente, nosso coração, todas as áreas da nossa vida, meu querido e minha querida. Olha só, Efésios 5,15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Mashiach, no temor de Cristo. Então, querido meu, querida minha, ser cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas, sim, também. Não é? Uma pessoa, quando ela é imersa no Espírito Santo, ela vai falar em outras línguas. Ah, Céu, eu não acredito nisso, não. Não tem problema. Eu não tenho nenhum problema quando alguém chega para mim e fala, eu não acredito nisso. Eu acredito que isso é um mover espiritual. Eu acredito que isso é uma esquizofrenia conjunta, não é? Já me falaram de tudo que vocês podem imaginar em relação a isso. Eu sei que existem muitas línguas falsas. Eu sei que existem muitas pessoas que eu pedi muito ao Senhor que me desse interpretação das línguas, queridos. Olha, eu tenho temor no meu coração quando eu falo isso. Eu pedi muito ao Senhor, me dá a interpretação das línguas, porque eu temia, estar me envolvendo com alguma coisa que não era do Senhor. E como está escrito, se alguém fala em línguas, ore para que possa interpretar. Eu não estava pedindo uma coisa que o Senhor não queria. Eu estava pedindo segundo Ele queria que eu fizesse. Então eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso interpretar as línguas, eu preciso saber o que eu estou falando. O Senhor me dá a interpretação de absolutamente tudo. Há momentos que eu vejo a pessoa estar intercedendo, eu vejo momentos que a pessoa está louvando, e eu sei o que ela está fazendo. O Senhor me omite aquela interpretação. Mas quando é o Senhor falando, meu querido, minha querida, não tem como, porque elas são tão claras como se eu estivesse ouvindo alguém falando em português, não é? Então, assim, isso aconteceu também algumas coisas negativas, não é? Meus filhos chegavam a gravar as pessoas no culto para me trazer a gravação e me perguntava, mãe, o que eles estão falando aí? É do Senhor ou não é? Também não sou termômetro da Ruach HaKodesh, gente. Agora só falta criar, né, um dispositivo, não é? Dispositivo céu. Essas línguas são reais ou não? Gente, pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Não é com esse propósito que o Senhor me deu o dom para julgar a vida dos outros, gente, não é? Então, assim,
Há situações, evidentemente, que o Senhor, Ele revela aquilo que Ele quer, no momento que Ele quer, e eu tenho muito temor de interpretar as línguas, queridos, muito temor. Por que, Céu? Vou contar, porque você nunca vai esquecer. Porque nós estávamos numa reunião, não é? E nessa reunião o Senhor começou a falar em línguas estranhas, e o Senhor dizia: isto que está no seu bolso não me agrada, não é? E o Senhor falava isso, e eu repetia o que ele estava dizendo nas línguas: isso que está no seu bolso não me agrada, não é? Mas eu imaginava que o que estava no bolso era um monte de droga, e que a pessoa ia vir me entregar as drogas, não é, querido meu, querida minha? E o que eu ia fazer com aquilo, não é? Eu não sabia absolutamente o que fazer com aquilo. Eu queria que o Senhor em línguas também tivesse dito o que era para fazer com aquilo, não é? Outra vez em línguas ele pediu para que eu falasse para uma mulher estéril que ela iria conceber. Ele só não me falou que ela, por um acaso, não tinha as trompas, não é? Ele não me contou esse detalhe, não é? Ele não me contou essa situação maravilhosa, não é? E aí eu fui, disse isso, e foi a primeira exclusão minha de uma denominação, fui exclusa. Descobri que eu estava exclusa no boletim, não é? O boletim apareceu lá que eu não podia mais fazer parte do rol de membros, né? Para a glória do Senhor, a mulher engravidou. 30 dias depois já tinha exame, o resultado da gravidez dela, mas aí nós não quisemos voltar mais para a congregação, porque nem fazia sentido, não é? Eu tinha apenas dito o que eu ouvi. Eu apenas repeti o que o Senhor tinha dito. E se o Senhor falou, é porque aquela mulher precisava crer, não é? Então, toda a palavra do Senhor é para exortação, edificação e consolo, meus queridos. É isso que o Senhor faz quando Ele fala. Ele exorta, edifica e consola. Estar cheio do Espírito Santo, seguindo você que pensa, estou cheio do Espírito Santo ou não? Olha aqui os sinais das pessoas cheias do Espírito Santo. Você vive com louvores na tua boca? Não é? Porque, olha, estar cheio do Espírito Santo leva você a falar com salmos, entoar cântico, louvar ao Senhor, com cânticos espirituais, cânticos em línguas, não é? Você faz isso, então você tem que questionar se você está cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não glorifico, eu sou um resmungão, reclamão, eu falo mal de tudo e de todos, queridos, cuidado, você pode estar enganando a você mesmo, que você é batizado com a Ruach HaKodesh, que você é batizado, você é imerso com o Espírito Santo, não é? Mas há pessoas que receberam a imersão no Espírito Santo, na Ruach HaKodesh, e perderam, não é? Elas falavam em línguas, oravam em línguas. Queridos, às vezes eu começo a orar em línguas e eu não consigo parar de orar, não é? Eu começo a falar em línguas, o Senhor me leva a interceder, eu sei o que eu estou intercedendo, o Senhor me leva a outros lugares e eu estou intercedendo ali, eu não consigo parar, não consigo impedir aquilo, não é? Embora o Espírito está sujeito ao profeta, não é? Se alguém parar lá, mãe, estou precisando que me atenda, então ali naquele momento eu sei que é o momento de eu parar e atender as necessidades das questões ao meu redor. Eu não posso deixar de cumprir com as minhas obrigações e agora eu vou me trancar no meu quarto, eu vou ficar orando de noite ali e os outros, se quiserem, saibam que eu sou uma mulher extremamente espiritual, eu não posso ter tempo para mais nada, eu não vou cozinhar, não vou limpar, não vou mais fazer nada, porque agora eu estou ali, né, enamorada do Eterno, não é? Meu amado, minha amada, eu estou muitas vezes, eu estou dentro do metrô, o Senhor me toma ali e ninguém fica sabendo, eu estou ali. Claro, as pessoas estão me vendo ali baixinho, falando numa língua estranha, pode pensar, essa daí deve ser de uma outra terra ou de alguma outra coisa. Às vezes eu consigo disfarçar bem, queridos, eu coloco o fone de ouvido assim, muitas vezes eu usei dessa técnica para a pessoa não pensar que eu estava falando sozinha, né? Porque eu não estava falando sozinha, eu estava falando com o Todo-Poderoso. Mas, gente, a prática de orar, até outro dia eu estava ouvindo o pregador dizendo, ninguém ora todo o tempo. Olha, queridos, eu glorifico o nome do Senhor, porque, olha, em todo o tempo, o Senhor nos tem dado a experiência de estarmos na presença dEle com nossos pensamentos, sentimentos e força. Então, meu amado, estou lá lavando louça. Ontem, por exemplo, que o Senhor veio falar comigo, eu estava lavando louça, o Senhor falando comigo. Ontem também, ainda ontem, eu estava saindo do metrô, subindo as escadas do metrô, quando o Senhor veio falar comigo. Então, meu amado e minha amada, não existe um padrão quando você está na presença dEle. Se você está andando com Ele,
a coisa mais natural é que ele esteja falando com você. Ele está vivo, meu querido e minha querida, não é? Então, assim, alguns sinais, quando você pensar, mas eu estou cheia da presença da Ruach HaKodesh só porque você fala em línguas, jamais. Se você aprendeu um idioma, você pode nem estar falando em línguas mais. Se você aprendeu, nós aprendemos, queridos. Se você aprendeu o idioma, você vai aprender a repetir aquilo. Gente, eu estou vendo muita gente falando a mesma língua, eu estou assustada, desculpa, queridos, eu não quero trazer nenhum peso sobre a vida de ninguém. Mas outro dia eu estava vendo uma situação das pessoas conversando e a pessoa virou para outra e falou, isto é o manto nébias. Gente, o que é o manto nébias, meu amado, minha amada? Me explica o que é o manto nébias. Não é? Então, estão aprendendo a falar as línguas. Eu tenho uma pessoa querida que ela é tradicional e ela não acredita mesmo que a pessoa fala em línguas e ela fica falando comigo, fica, chupa bala house, não é? E ela fica, se tu me canta, tu me levas, fica falando essas coisas. Mas, meus amados, qual a diferença do manto nébias? Gente, isso não é uma língua espiritual. Se eu pegar um bebezinho e começar a falar para ele, manto nébias, a criança vai começar a falar manto nébias, eu vou falar que ela está falando em línguas estranhas, meu querido e minha querida. Eu estou assustada com essas coisas, não é? Tem uma senhora que gravou lá na internet, não estou pedindo para você ver. Quando eu falo aqui, o número dos vídeos tem um monte de acesso, porque eu falei, mas a mulher fez uma música lá, né? E a música que ela canta, não vou nem falar o negócio lá para ninguém encontrar, mas a música que ela canta, e o nome é tal, e aí fala uma parte em línguas estranhas. Gente, eu não entendo nada do que ela está falando. Eu não entendo nada do que ela diz. Não é? Como é que eu posso dizer e testemunhar para você que aquilo lá é uma língua estranha? Não é? Então, meu querido e minha querida, nós devemos compreender que o só falar em línguas não pode mais ser sinal de enchimento do Espírito Santo. Não pode mesmo, não é? Porque olha aqui o que está escrito, enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu me encho? Falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e com cânticos em línguas, não é? Dando sempre graças em tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. E um sinal de estar cheio do Espírito Santo é quando eu me sujeito no temor do Senhor. Então, meu querido, eu não tenho sujeição na minha vida. Não me sujeito nem às Escrituras, que estão lá tão claro. Ah, não, eu não me sujeito a homem algum, eu só me sujeito a Deus. Meu querido, você não vai sujeitar a ninguém, porque o Senhor estabeleceu hierarquia a partir da família. Você já nasceu num lugar onde exigia uma hierarquia pai, mãe e filhos. Então, quem chega e diz, não, na minha vida ninguém manda, só o Senhor, eu só aceito se for o Senhor falando, cuidado, meu querido, minha querida, porque nem Ele estabeleceu isso. Ele estabeleceu liderança sobre as nossas vidas. Eu tenho líderes sobre a minha vida, a começar do meu Rosh, que é meu marido, meu esposo amado, que é um homem segundo o coração de Deus. Meu marido acerta sempre? Não. Às vezes meu marido fala uma coisa que eu já percebo de cara que aquilo ali não vai dar certo, não é? Meu papel como esposa não é... Há momentos que eu posso alertar o meu marido, mas há momentos que é uma decisão. Eu não posso ir contra a decisão de um líder colocado sobre a minha vida. Eu oro, falo, Senhor, fala com meu marido. E o Senhor fala com ele, porque o Senhor é cabeça sobre o meu marido. Então, meu querido e minha querida, que você possa compreender que estar cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. Muito mais. Você se enche do Espírito Santo dessa maneira, entoando e louvando de coração ao Senhor, hinos, cânticos em línguas, dando sempre graças a Ele. Você quer atrair a presença do Senhor? Pode acreditar que o Senhor não estabeleceu críticos para andarem ao redor dele. Ele estabeleceu filhos e servos, não é? Então, meu amado e minha amada, esse é um tempo onde nós precisamos estar prontos para um novo derramar da Ruach HaKodesh, um novo derramar do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo for derramado hoje sobre as vidas como elas estão, em pecado, fazendo um monte de porcaria e achando que é santo, não é?
o Senhor vai destruir as vidas, meus queridos. Não tem como ele encher. Lembre-se de Judas, Yehudá, Iscariotes. Yehudá foi cheio do Senhor e ele morreu partido pelo meio. Ele tentou se enforcar, mas ele não conseguiu e ele foi aberto pelas entranhas. Os intestinos dele caíram para fora, porque a presença da Ruach HaKodesh não podia permanecer num corpo como aquele. Morte terrível para alguém que foi cheio da presença do Senhor. Joel 2,28 eu já li várias vezes para vocês, mas nunca é demais as Escrituras. E acontecerá depois de tudo que está escrito lá em Joel, depois que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Queridos, olha o que está para acontecer na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, meu querido e minha querida, o Espírito Santo foi derramado ali no Pentecoste, em Shavuot, na festa das semanas, foi derramado, mas ele vai tornar a ser derramado. E o Senhor precisa de recipientes limpos para esse derramar. Você está pronto? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, querido, assim diz o Senhor.